Vamos então hoje, nas nossas viagens, a nível de entrevistas, fazer uma pequena viagem de Évora até Castelo Branco. Isto porque, como podem ver, tenho hoje, com a grande satisfação da minha parte, presidente, neste caso, da Escuderia de Castelo Branco, António Sequeira, que aceitou o meu convite. Acabou por ser um desafio, mais do que um convite, foi um desafio de falarmos precisamente sobre a menina dos olhos do António, e ele aceitou rapidamente, e é por isso que aqui estamos. E por isso, sem mais demoras, António Sequeira, uma boa noite, bem-vindo ao 16 Válvulas, é com todo o gosto que o recebo por aqui, e eu gostava, essencialmente, e é esse o objetivo, de falarmos sobre a escuderia, mas talvez perceber aqui um pouco mais, antes de entrarmos especificamente na escuderia, a nível da sua posição como presidente da importante escola do desporto motorizado em Portugal, perceber aqui na sua posição, é presidente desde quando, António? Podemos talvez começar por aí. Desde 2011. 10 anos de presidência, e não há quem o tire daí porque tem feito um ótimo trabalho e também não se quer ir embora. Será assim, António? Não, acho que já estava na altura de haver aqui uma substituição. Sei que é difícil, porque nós vivemos um pouco afastados dos grandes centros, não vivemos numa zona com muita população, com poucos jovens, mas a escuderia tem 57 anos, vai comemorar isto em 2022, 58, e eu entrei na escuderia quando tinha 13 anos de idade, portanto, cá estou até hoje, já fiz de tudo na escuderia, nunca pensei algum dia ocupar esta posição, mas é uma missão que tenho, conjuntamente com todos os meus colegas que me têm acompanhado ao longo dos anos de direção, e sobretudo com todos os voluntários que estão sempre presentes na escuderia, que são a enorme mola desta instituição, são os associados, são os participantes aos nossos eventos, e são os voluntários. Portanto, isto depende de um conjunto muito grande de pessoas, mas temos levado a bom porto e temos crescido de uma forma significativa, quer em termos de calendário desportivo, quer em termos realmente de prestação social que fazemos aqui na nossa região, quer em termos realmente de abrangência nas várias modalidades que fazemos. Os nossos estatutos obrigam-nos a divulgar a nossa região através deste desporto, que é aquilo que amamos e é aquilo que temos vindo a fazer. António, e recuando aqui 10 anos de uma forma rápida depois da sua própria introdução, perguntava-lhe, assumiu a posição de presidente ou quando deu por isso estava sozinho e calhou-lhe assim ser presidente e a partir daí foi como andar de bicicleta? Não. Eu a primeira vez que fui candidato a presidente da escuderia foi através de uma disputa eleitoral, foi de resto a disputa com o maior número de participantes nas votações, e portanto foi muito renhido. Não havia na altura, havia um desentendimento, uma divergência em pontos de vista para onde levar a escuderia entre mim e a outra candidatura, e realmente os meus amigos dentro da escuderia incentivaram-me a ocupar esta posição, que estariam comigo sempre, e foi isso que fiz, e temos conseguido levar para onde nós sempre pensámos que a escuderia devia de ir, e dar-lhe importância que eu acho que ainda está muito longe do seu alcance real, mas temos vindo a fazer este trabalho. Muito bem. Falando agora sim da escuderia Castelo Branco, perguntava-lhe a fonte de rendimentos, porque há muitas despesas, nós sabemos disso e temos a noção de que terá sempre muitas despesas. As fontes de rendimento são na sua maioria dos sócios. Podemos começar por aí, perguntar se há cotizações e se têm muitos sócios e os sócios em crescendo para a vossa associação, por exemplo, podemos começar por aí. Ou haverá algumas outras formas de se obter receitas para as despesas que tenham? Nós temos que permanentemente procurar precisamente fazer face a esse problema. Quando assumi o lugar de presidente da escuderia, nós tínhamos uma colaboradora a tempo inteiro e neste momento temos 10 funcionários. Daí realmente a escuderia ter crescido ao longo destes anos. A escuderia é uma instituição que trabalha como uma empresa, mas que nunca vai esquecer, pelo menos enquanto eu puder, enquanto cá estiver, nunca vai esquecer qual é que é o nosso objetivo social disto, porque os órgãos sociais não ganham um cêntimo. A escuderia são tão voluntários quanto os outros todos, mas procuramos desesperadamente todas as fontes de financiamento, que vão desde os patrocínios, na sua maioria a nossa fonte de rendimento, como também depois a parte das provas que vamos fazendo, e elas são provas, umas de caráter nacional,
e outras europeu ou mundial, para podermos realmente obter sempre receita em cada uma delas, para fazermos face àquilo que são o elevado número de eventos que temos. E os associados também têm um papel muito significativo. Nós temos cerca de 1.400 associados. Nesta altura estagnámos aqui há algum tempo atrás na obtenção de novos associados, porque não temos realmente muito tempo para dedicar a tudo a toda a atenção que a escuderia merece. E, portanto, há determinados departamentos que vão ficando um pouco estagnados. Não queremos voltar a ele, até porque fizemos aqui temos tido a oportunidade, ou tivemos a oportunidade de inaugurar um cartódromo há cerca de 1 ano e meio. Exato. Era uma ambição enorme que a escuderia e os seus associados e a região tinham há muitos, muitos anos, desde miúdo que me lembro de sempre ter ouvido falar no sonho de ter um cartódromo. Nós conseguimos concretizá-lo em parceria com a Câmara Municipal de Castelo Branco. Nós realmente fazemos tudo o que podemos para atrair sempre em cada um dos nossos eventos pessoas que nos venham visitar. Começamos pelos pilotos, mas depois temos as equipas, temos os patrocinadores, temos as famílias, que normalmente voltam a visitar Castelo Branco, porque isto é uma zona muito aprazível, é uma zona com ótima gastronomia, com boa paisagem, que sabe receber muito bem, e esse é o nosso grande objetivo. Mas para fazer face, e tivemos agora aqui 2 anos horríveis com esta pandemia, e temos que realmente procurar tudo que são fontes de receita e de financiamento para podermos continuar a sobreviver. Uhum. Sei no meio disso tudo também que têm alguns embaixadores, portanto, que fazem o papel também de representantes, como por exemplo, estou-me a lembrar de Pedro Lamy, absolutamente, não é verdade? Mas haverá mais, claro, com certeza. O Pedro Lamy foi realmente uma nova, para nós, um bom amigo ao longo deste tempo que o cartódromo foi inaugurado. Foi uma aposta grande, uma vez mais digo, a parceria da Câmara Municipal de Castelo Branco, que não é a financiadora do cartódromo, para que fique claro, porque há muitas pessoas que veem sempre isto e eu não gosto de ser subsídio ou dependente de maneira nenhuma. Acho que nós estamos a prestar um serviço social numa região, mas damos também a nossa cota parte de participação sempre. Por isso é que nós assumimos 10 colaboradores de tempo inteiro na escuderia, para que eles possam fazer o grosso do trabalho, despender o tempo na globalidade das suas vidas enquanto horas de funcionamento, e a escuderia possa tirar partido dessa entrega das pessoas. E o Pedro Lamy tem sido, ao longo deste tempo, o nosso embaixador do cartódromo, com resultados claros e bons, mas temos tido realmente a ajuda de muitas outras pessoas que dos grandes centros têm proporcionado uma ajuda enorme à escuderia, marcas muito importantes, que viram em nós uma forma de também transmitirem as suas marcas comerciais e apostarem em nós. Porque nós fazemos qualquer evento, desde o rally, ao todo-terreno, ao sprint enduro, ao mundial de enduro, que já o fizemos, ao rallycross, a um autocross do Campeonato da Europa, todas estas provas que vamos fazendo, empenhamos-nos completamente, não começamos e queremos só acabar, não. Olhamos sempre no pormenor para podermos disponibilizar as melhores condições àqueles que nos visitam, para podermos tirar partido pela visibilidade dos eventos que nós temos e escolhemos os melhores para dirigirem as nossas provas, escolhemos os melhores para estarem nos pontos-chave das nossas provas e queremos realmente sempre continuar a fazer este trabalho dentro de uma dificuldade que é estarmos localizados um pouco distante dos grandes centros e sermos tal provavelmente o clube que tem maior número de eventos em atividades diferentes. Não deve haver outro no país que tenha a possibilidade de fazer desde ralis do Campeonato de Portugal, a bajas do Campeonato do Mundo, a rallycross do Campeonato Nacional, a perícias, a Mundial de Enduro e mais um monte de provas que nós vamos fazendo. Na vertente social, também temos uma escola de enduro que funciona no nosso parque, que é fenomenal para nós e para mim particularmente, nos fins de semana, ver ali mais de 20 crianças, e quando eu digo crianças, é crianças com 3, 4 anos de idade, até jovens, que hoje, por exemplo, estão a participar numa prova de enduro e que
e que realmente são formados ali, aprendem ali, convivemos ali, brincamos ali e trabalhamos ali. Como também, em termos de karting, já temos, desde há um ano e meio esta parte, temos 2 jovens aqui de Castelo Branco a participar em provas do Campeonato Nacional. Portanto, isto para nós é o que nós queremos, é divulgar a nossa região, é levar o nosso símbolo da escuderia Castelo Branco, que merece todo o respeito do mundo, da parte de todos, e continuar a fazer aquilo que sabemos. Muito bem. Já sabendo à partida, e porque esse leque é de facto extenso, felizmente para a escuderia a nível de todas as atividades, mas se me permite, e neste pequeno resumo e nesta pequena conversa de introdução sobre a própria escuderia Castelo Branco, lançava-lhe aqui o tópico de falarmos de 3 modalidades e perceber como é que foi o ano 2021. Não vamos falar do passado, não vale a pena voltarmos a falar daquilo que foi um ano terrível para todos. Não houve ninguém que possa dizer que se escapou bem a 2020. 2021 ligeiramente melhor, já começámos a ter público e tudo mais, mas eu queria lançar aqui o desafio ao Presidente António Sequeira, se me permite, de falarmos de 3 modalidades. 3 modalidades que serão aquelas que dão, na minha opinião, e naturalmente a opinião é de cada um, mas que darão aquela visibilidade acrescentada. Estamos a falar, por exemplo, eu gostava de ouvi-lo falar precisamente a nível de ralis, era importante percebermos das provas, e neste caso a prova organizada por vós, também do campeonato de todo o terreno, Campeonato de Portugal todo o terreno, com a respectiva baja e as dificuldades nas respectivas bajas, e por que não, no fim, falarmos então do Rallycross, que é também uma modalidade que vocês, e segundo aquilo que eu me recordo, vocês são, no fundo, a localização mais abaixo no continente, vamos falar assim, Portugal, portanto todas as provas são muito acima e Castelo Branco marca aqui a presença sul. Talvez começar, se me permite então, Presidente, sobre os rallies. Como é que foi este ano de 2021 para vós na organização de mais uma etapa do Campeonato de Portugal de Rallies? Batemos todos os recordes que seriam possíveis. Foi o ano que tivemos uma lista com maior número de inscritos e de participantes. Chegámos em termos de inscritos aos 116, não foi possível aceitar todos os inscritos a esta prova, e por isso também tivemos que reduzir. Nós já tínhamos posto como condição a data limite e, portanto, iríamos respeitar a ordem de entrada do número de inscritos. E, portanto, para nós foi uma surpresa muito boa percebermos que os rallies estavam tão vivos. Nós também trabalhamos para que os nossos vizinhos espanhóis possam vir disputar alguns troféus, nomeadamente a Copa Clio, a Copa Suzuki, tiveram aqui presente em grande número no nosso rally e puderam fazer a disputa e os quilómetros do rally do Campeonato de Portugal de Rallys. E por isso ficamos muito satisfeitos com o rally. Não tivemos a possibilidade de fazer o rally que queríamos, vamos fazê-lo em 2022, até porque a Super Especial não foi uma prova que pudéssemos ter realizado, pelas contingências que ainda fomos obrigados a cumprir, e não queremos de maneira nenhuma estar associados a casos de risco, nem estar a ir contra aquilo que é a opinião de alguns e que nós temos que respeitar. Os tempos serão melhores em 2022, certamente, temos essa expectativa e vamos fazer esse cumprimento. É claro que os rallies em 2021 conseguimos cumprir mais 2 datas, mais uma data, que foi fazer um rally do Campeonato Regional. Nós estivemos em Alitém para cumprir uma prova do Campeonato Regional Centro, mas já não fomos capazes de cumprir o rally de Tábua, porque Tábua tinha uma data que estava programada desde o princípio, portanto desde 2020, mas com a troca permanente de algumas instituições, de alguns clubes, vieram-nos dificultar a execução do Rally de Tábua e, portanto, a Federação permitiu uma troca de datas para o fim de semana anterior ao Rally de Tábua, ou seja, inviabilizou a possibilidade de nós cumprirmos integralmente o nosso campeonato que estava previsto. Isto porque, com certeza, haverá um número excessivo de provas em Portugal em relação a rallies, não só, mas rallies particularmente, porque existem demasiadas provas e nós temos sido daqueles que nos temos trabalhado para que não se façam tantas provas. E estamos sempre disponíveis para abdicar, para negociar, para perceber o que é melhor para a globalidade dos eventos. Não olharmos realmente só para nós, para o nosso umbigo,
e perceber que nós queremos as provas todas e os outros não devem fazer. Não é assim que nós pensamos. Nós pensamos que primeiro temos que ver isto a nível nacional, perceber como é que será um campeonato nacional mesmo, e então trabalharmos em conjunto com a Federação para descobrirmos as melhores soluções para que em 2022 isto não aconteça. Neste momento ainda não temos nenhuma informação final de como é que vai ser o ano de 2022 no que toca a ralis. Nós já fizemos as candidaturas que entendemos que devíamos fazer, porque não nos parece que aquilo que vem em 2022, pelo menos aquilo que tem sido falado, seja a melhor solução para os ralis em Portugal. Mas a escuderia está sempre presente para fazer parte da solução. No todo o terreno, tivemos exatamente essas dificuldades e, realmente, pelas épocas que tínhamos agendado para fazer as nossas provas, não conseguimos concretizar uma delas e fizemos uma estreia absoluta a nível do Oeste. Fomos fazer uma baixa ao Oeste, tínhamos essa candidatura feita, conseguimos concretizá-la e foi uma aposta muito boa, porque o Oeste tem muita gente, tem muita gente jovem, mora muita gente por ali, tem pistas espetaculares e os nossos diretores de prova, quer da parte dos autos, quer da parte das motas, ou seja, da parte da FMP, foram inexcedíveis, conseguiram realizar e sonhar uma baja e colocá-la no terreno em tempo recorde e fazê-la... Ia dizer, não perca o seu raciocínio, mas é curioso, e eu gostava, e essa opinião quero ouvi-la de si, uma prova organizada por uma equipa de Castelo Branco ir para o Oeste organizar uma prova. Como é que surge esta oportunidade? Pela necessidade, precisamente, porque nós sabíamos que aqui uma das bajas não seria possível realizar em 2021 e fizemos logo a candidatura para o Oeste. Era um desafio que nos foi lançado pelo então Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, o Carlos Bernardes, que infelizmente já não está entre nós, e que aceitámos de imediato esse desafio e conseguimos encontrar muitos parceiros por lá, parceiros de pista mesmo, que nos ajudaram de uma forma completamente inexcedível. Conseguimos encontrar os conselhos certos e as ajudas da parte dos seus presidentes de Câmara que nos abriram a possibilidade de irmos até ao Oeste. Levámos a nossa equipa, levámos mais de 200 pessoas para estarem connosco nas pistas, porque realmente os controladores, os tops, as partidas, os parques de assistência, parques fechados, tudo isto é uma dinâmica muito grande que não se aprende em poucos dias, não é? E, portanto, a nossa equipa está rotinada, levámos-la toda, aproveitámos esta oportunidade para conhecer um pouco melhor o Oeste. Foi um fim de semana completamente diferente e conseguimos levar a bom porto e fazer, com o Centro Nevrálgico em Torres Vedras, a concretização deste evento, com os parabéns de todos, começando pelos pilotos, pelas assistências, pelas equipas, porque todo o Centro Nevrálgico foi feito em Torres Vedras e estava muito bem delineado pelos nossos diretores de prova e conseguimos, em pouco espaço, ter estas movimentações todas necessárias, partidas e chegadas perfeitamente definidas, uma entrega de prémios brutal e feita em tempo recorde. Portanto, foi muito bom. Quando há vontade, tudo se faz. E em 2022 vamos poder contar convosco ou também estará aberto em negociações nesta altura? Pois, neste momento, nós ainda não conseguimos ter nada fechado, porque também não sabemos como vai ser o futuro, nem em termos de regulamentação, nem em termos de provas, ainda não está nada fechado em termos federativos e para nós realmente complica-nos. Ora, quando nós não sabemos as coisas todas é difícil. Temos duas candidaturas, uma na nossa região e temos novamente no Oeste. Vamos ver se é possível concretizar as duas, seria muito bom. Estamos sempre dependentes de datas, estamos sempre dependentes de outras provas, porque são em número muito elevado e, portanto, vamos ver se conseguimos encontrar datas, conseguimos encontrar calendários também para o nosso, porque ele é muito grande, mas estou convencido que talvez seja possível ainda continuar a sonhar e durante mais 3 semanas, um mês no máximo, vamos fechar todas estas interrogações que temos. Em relação ao Rallycross,
Fizemos 2 provas este ano no nosso Parque de Esportes Motorizados, fizemos a última prova do Campeonato de Portugal de Rallycross. Já havia vários títulos entregues e decididos, mas mesmo assim os pilotos, na sua grande maioria, estiveram em Castelo Branco. Foi um ano muito bom em termos de Rallycross. Houve novos promotores que apareceram e que agarraram no Rallycross a sério e estão a fazer um trabalho excelente, contando com a colaboração dos clubes e, portanto, em termos de comunicação, em termos de imagem, em termos de número de inscritos, o cumprimento daquilo que é básico para que uma corrida possa ter sucesso e seja agradável e apetecível para o público, estes promotores realmente prometem. Vamos ver se é possível continuarmos a trabalhar em 2022 dentro desta forma. Depois terminamos o ano com a taça. Fomos nós este ano os escolhidos para fazer a festa do Rallycross, com a Taça Nacional de Rallycross, em que também tivemos uma boa participação de inscritos, uma prova correu muito bem, em que houve convívio entre todos e que foi um gosto e um prazer fazê-la. Muito bem, um ano positivo então para a escuderia. Não poderíamos terminar de outra forma se não falar do futuro, já demos aqui um salto até ao passado, neste caso personalizado em si, com os seus 10 anos de presidente, neste caso da escuderia Castelo Branco, terminaríamos com o futuro, se me permite, e o futuro é já amanhã. Daqui por um mês já estamos nos finais, precisamente, e já estamos mesmo em 2022, pergunto-lhe o que é que para já tem de certeza, porque percebemos aqui algumas incógnitas, ainda há calendários para serem definidos, por exemplo, para os rallies e para o todo o terreno, no Rallycross pelos vistos também, mas o que é que já há de certezas para o trabalho da escuderia em 2022? É só a nossa vontade, essa é a única certeza que nós temos, porque neste momento não há calendários desportivos por parte das federações. As candidaturas já foram feitas, mas não há nenhuma definição daquilo que realmente vai acontecer. Não sabemos quantas candidaturas há, não sabemos quantas propostas há, ainda não temos nenhuma informação em relação a isso e, portanto, chegando ao mês de dezembro, sem saber o que é que realmente vamos fazer em 22, é sempre difícil nós estarmos a negociar, estamos a negociar um pouco no escuro, um pouco na crença, e porque aquilo que tem vindo a ser nossa funcionalidade nos últimos anos, mas neste momento, de certeza, só mesmo a nossa vontade. Temos um clube imenso que queremos continuar a trabalhar, temos os nossos associados, temos provas de vária índole que queremos fazer, falta dizerem-nos realmente quais é que nos foram atribuídas e de que maneira realmente elas vão ser atribuídas para que depois, a partir daí, tendo a certeza que as temos, podermos concretizar essas negociações, fazer escolhas de diretores de prova, fazer realmente, terminar os contactos com os patrocinadores, para que tudo tenha algum cabimento e possamos fazer um ano de 2020 e 2022 tranquilo. Os nossos anos são sempre tranquilos, trabalhamos muito, mas trabalhamos com algum planeamento e queremos nesta nossa localização que está um bocadinho afastada, realmente contar que todos venham. As provas não podem ser só nos grandes centros, nós temos que fazer realmente campeonatos de Portugal, deveriam estar divididos pelo país todo, mas isso realmente não é uma responsabilidade da escuderia. Nós, da nossa parte, aqui no meio de Portugal, a meio de Lisboa e de Madrid, estamos sempre disponíveis para trabalhar, para trazer os nossos vinhos espanhóis para assistirem às nossas provas e, portanto, fazer as coisas da maneira que achamos que é a melhor maneira de fazer este caminho na escuderia. Muito bem. Presidente, e vamos aqui sonhar um bocadinho, se é que é possível, e sonhar acordado ainda mais difícil se torna, mas vamos imaginar que havia aqui uma entrada de recursos por alguma razão. Vamos inventar aqui, por exemplo, uma bazuca. Vamos inventar aqui uma parte financeira. Se aparecesse, de facto, alguma disponibilidade financeira do triplo daquilo que vocês já têm, o que é que gostava de fazer diferente daquilo que vocês já fazem, Presidente? Há alguma modalidade onde vocês gostariam de entrar e fazer o vosso contributo para essa mesma modalidade, ou que seja? Nós gostamos sempre de fazer coisas inovadoras. Neste momento, sinceramente, nas conversas entre nós, não há nenhum sonho que não tenhamos concretizado. Sabemos que há outras modalidades, mas que nós, pelas dificuldades de terreno, muitas vezes, para colocar em prática essas modalidades, para nós é muito difícil, mas gostaríamos realmente também de participar nos campeonatos nacionais de karting,
que neste momento está um pouco difícil, há vários clubes a fazer, sabemos que não podemos chegar aqui e imediatamente começar a fazer, tínhamos essa percepção, mas uma vez que fala também em bazuca, deixa-me dizer-lhe que não consigo perceber muitas vezes esta falta de apoio, porque nós, em termos de clubes associados, não temos qualquer tipo de apoio dentro dessa medida, pelo menos que a escuderia tenha descoberto uma maneira de fazer. E esta sim, a escuderia é uma das poucas associações que existe a nível nacional com o nosso emblema, com uma história de 58 anos quase de existência, e que não existe a possibilidade, nem através das federações, de podermos socorrer dessa ajuda financeira, porque somos tratados como empresa quando chegamos à hora de pagar impostos, dos nossos colaboradores, dos nossos eventos, porque o IVA tem que ser pago, tudo aquilo que são responsabilidades económicas, elas têm que ser assumidas, passamos dificuldades como qualquer outra empresa e depois não vemos nenhuma possibilidade, através das nossas federações, ou através de formas diretas para fazer essas candidaturas. Era importante, os nossos meios têm que ser renovados, porque nós realmente trabalhamos com nossos cronómetros, com nossos relógios, com a nossa logística, com os nossos automóveis, com as nossas deslocações, e vimos realmente estes 2 anos com muita dificuldade. E quando agora queremos saber onde é que podemos ir pedir ajuda, nós de resto já fizemos, por exemplo, 3 candidaturas ao Turismo Portugal e todas elas foram recusadas. Não consigo perceber como é que não vem a escuderia, por exemplo, a nível da nossa região, como o melhor parceiro em termos de turismo, porque nós somos quem fazemos precisamente o melhor turismo, porque o nosso turismo não vem subsidiado, vem pagar as suas despesas nos hotéis, nos restaurantes, quando vem participar nas nossas provas. Isto é turismo a sério, mas quando nós vamos a um turismo do centro ou vamos a um turismo Portugal, não temos propriamente a possibilidade de ter esse apoio. E por isso realmente há coisas que me fazem muita confusão. Essa é uma delas, mas eu acho que esse papel interventivo pelo número de representantes que tem à sua volta tem que ser as federações, que têm que ajudar os seus associados e pelo menos, uma vez que nós não somos profissionais nesta área, mas estamos cá com muito gosto, poderem-nos ajudar como é que devemos percorrer determinados caminhos. Muito bem, fica essa sugestão no ar para, de facto, quem tenha essa possibilidade e essa obrigação de realmente ver aquilo que podem fazer para ajudar, neste caso, a escuderia. Da minha parte, Presidente António Sequeira, da minha parte só agradecer a sua simpatia, estou completamente esclarecido, acho que demos aqui uma volta àquilo que era importante a nível de desporto motorizado falar. Eu imagino que tínhamos aqui conversa por muito mais horas sobre as outras modalidades, mas felizmente ou infelizmente, aqui para os nossos ouvintes, não temos essa ocasião, mas fica o desafio de voltarmos a conversar em breve, porque não, mas para já ficámos aqui com os tópicos principais e percebemos que a escuderia está de saúde, vemos que vibra e que ainda está, de facto, pronta para as voltas, como se costuma dizer, e fico disponível, claro, aqui no 16 Válvulas, de o voltar a receber em 2022 e voltarmos a fazer a festa que é, no fundo, a participação da escuderia e da maneira como está no desporto motorizado. Por isso, entregue em seu nome para toda a equipa que está consigo os parabéns por tudo aquilo que a escuderia faz e vai continuar a fazer. Dou-vos os parabéns, personalizados aqui no caso com o Presidente, e já sabe, vou desejar que tenham um ano de 2022, no mínimo, igual a que foi a 2021, mas tenho a certeza daquilo que vocês são capazes de fazer, que ainda vai ser melhor. Combinado, Presidente? E agradeço. Para nós é sempre um prazer estar aqui nos 16 Válvulas, é através de vocês e de outros colegas que realmente nós conseguimos divulgar aquilo que fazemos, vocês fazem esse favor de divulgar aquilo que nós fazemos, sem vocês isto não era possível, haver esta comunicação e, portanto, estamos sempre disponíveis para estar convosco, para conversar convosco, para também vos receber na nossa casa e desejar-vos também esse sucesso pacífico que nos desejaram a nós, para que tudo corra bem em 2022 e que realmente tenhamos um ano muito bom. E é por vós que o fazemos. Um grande abraço, boas festas e até breve, Presidente. E obrigado mais uma vez. Um abraço, obrigado.